Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio dessa programação que foi idealizada pela Escola Bíblica de Líderes. A Escola Bíblica de Líderes é um projeto do Presbitério Sul Paulistano, aqui da região da Grande São Paulo. E o objetivo nosso é compartilhar aquilo que nós, pastores da nossa região, temos enfrentado e compartilhar os nossos erros e os nossos acertos naquilo que temos feito. Para os que não são de São Paulo ou de outra região, há um rápido perfil do nosso presbitério. Nós temos 18 pastores no Presbitério Sul Paulistano, 8 congregações, 8 igrejas e 5 congregações, e um total de 1.907 membros, incluindo membros comungantes e não comungantes. São Paulo tem vários presbitérios e a região do nosso presbitério fica predominantemente na zona sul de São Paulo. Então, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Nós vamos seguir o mesmo padrão da live de ontem. Nós temos hoje, novamente, alguns pastores para compartilhar conosco a experiência que eles estão tendo. Como fizemos ontem, eu vou iniciar apresentando cada um. Eles vão se apresentar, falar os nomes e um rápido perfil da igreja que eles pastoreiam. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua participação e espero que você depois compartilhe o link dessa mensagem no Facebook com outras pessoas. E também quero lembrar que pelo Facebook você consegue enviar mensagens e perguntas para as pessoas que estão participando desse debate, ok? Então, começando pelo reverendo Alexandre, vou pedir para ele ligar o microfone e apresentar-se, falando o nome da igreja e o nome dele. Boa noite, reverendo Daniel. Prazer estar aqui com os irmãos, compartilhando esse momento. Sou o reverendo Alexandre, pastor da primeira igreja presbiteriana de Itapecerica da Serra, e a nossa igreja tem em torno de 130 pessoas. Ok. Reverendo Valdemar, né, pode também agora usar a palavra e apresentar-se. Graça e paz, irmãos. Eu agradeço a oportunidade de participar deste evento, desta live. Para nós é um prazer poder estar aqui com os irmãos e trazer algumas informações também da Igreja Presbiteriana Emaús. Sou pastor dessa igreja. É uma igreja com 150 membros, que está localizada também na Zona Sul de São Paulo, na região do Capão Redondo, Jardim Soraya. Muito bem, obrigado, reverendo Valdemar. E agora o reverendo Ediano tem a oportunidade de se apresentar. Boa noite, irmãos. Sou o Ediano, pastor da Igreja Presbiteriana Betel. Fica na região próxima à Vila Sônia, ainda dentro de São Paulo, já quase divisa com Taboão da Serra. Nossa igreja tem atualmente 200 membros, aproximadamente. Ok. Para os que não são da região de São Paulo, esses presbitérios, essas igrejas aqui representadas, algumas delas estão aí distantes uma da outra, cerca de 15, 20 quilômetros, né? São Paulo é uma cidade muito grande, então esse presbitério ele acaba tendo representatividade de várias porções da região da Grande São Paulo. Muito bem, nós vamos iniciar então, pedindo que o nosso técnico ele projete então o depoimento, né, de alguns jovens sobre algumas perguntas, como fizemos ontem. Então vamos às perguntas para dar início então à nossa live. Mesmo com restrições, quais os impeditivos ou obstáculos que os membros retornem às atividades presenciais? Eu acho que tem mais relação com os grupos de risco e os problemas de saúde que alguns membros possuem. Eu posso falar por mim, né? Pelo medo que eu tenho do contato físico. De outra coisa são os idosos e as crianças, né? Eu acredito que nesse momento eles não podem estar frequentando a igreja. Mas eu fico preocupada ainda assim com os irmãos que não podem voltar, que estão o obstáculo é estar no grupo de risco, né? Acho que o primeiro obstáculo é o receio, né?
O segundo obstáculo é a limitação, né? Acho que principalmente a nossa igreja tem esgotado rápido as inscrições. E o terceiro obstáculo que eu colocaria aqui é para quem precisa ou depende de condução, né? Eu acho que o primeiro ponto é que ainda não se encontrou uma vacina, né? O segundo são as pessoas que estão em grupo de risco, né? A questão do medo me parece ser o principal problema. Eu acho que tem o óbvio, que é pessoas de risco e tudo mais. Não acho que deveriam. Eu tenho uma dificuldade em ainda assim ter aglomeração, talvez não um culto, mas uma EBD que é fechada numa sala, um PG que é fechado numa casa, eu teria dificuldade. O maior obstáculo para um retorno maior dos membros da igreja é as pessoas que estão em grupo de risco e também o medo, né? E medo e cuidado dos que estão em casa, nossa família, e cuidado também com os irmãos da igreja. Muito bem. Eu estava vendo esses depoimentos aí há alguns dias atrás, estava pensando, quem diria que nós estaríamos conversando a respeito de pessoas que estão com medo de ir para a igreja? Então, vamos começar com esse ponto. Como é que vocês têm percebido na igreja de vocês esse receio? Tem sido realmente presente ou nem todo mundo tem esse receio que foi, assim, de maneira... essa é uma amostra, né, de alguns. Mas como é que vocês têm visto isso na igreja de vocês? Vamos começar, então, sempre nessa mesma ordem, né, Reverendo Alexandre? É uma questão bem delicada, né? Eu tenho pensado sobre isso há algum tempo, e na nossa igreja nós temos deixado os irmãos bem à vontade com relação a isso. Ontem foi feita uma pergunta nesse sentido, se deveria chamar o conselho ou disciplinar. Eu creio que nesse momento não é o ideal, nós temos que deixar os irmãos bem à vontade. E eu percebo que, de fato, há esse receio, há esse temor, mas eu penso duas coisas. Primeiro, nós temos sido muito rígidos, muito rigorosos com relação aos protocolos de saúde. Eu vou falar por minha igreja, creio que os outros irmãos, os outros pastores também vão falar, mas nós temos sido bem rígidos, bem rigorosos com relação a isso, mantendo o distanciamento, evitando o contato mais íntimo entre os irmãos. Então, desde 19 de julho, nós temos voltado às nossas atividades, e eu não vejo, indo para a igreja, estando lá com os irmãos, esse temor surgindo. Quando nós estamos lá, nós não temos esse temor. No primeiro domingo, sim, nós ficamos ainda um pouco assim, meio desajeitados dentro da igreja, depois de tudo isso, mas eu creio que depois as coisas foram se acertando. Mas eu quero concluir minha fala dizendo o seguinte: nós temos que pensar duas coisas. A primeira delas é o seguinte: o temor, ele existe, nós temos que tomar cuidado. Eu não sou daqueles negacionistas, né, que negam o problema, que não querem ver a realidade. Nós sabemos que há um vírus aí, e ele tem levado pessoas. Eu não sei das outras igrejas, mas a nossa igreja nós tivemos uma perda, tivemos uma irmã que morreu, já idosa, por conta do coronavírus. Então, nós temos que tomar cuidado, tudo, mas nós precisamos também fazer uma ponderação. Eu vejo, não só na minha igreja, mas em muitas, os irmãos voltando às suas atividades normalmente, né? Mas aí tem algum receio em relação à igreja. Então, nós precisamos ponderar, dosar isso bem, para isso não causar no nosso coração um temor exagerado. Ok, mas então, existe o medo. Alguns têm ainda o medo, né? Tá certo. Reverendo Valdemar, como tem sido na sua igreja essa questão do receio? Reverendo Daniel, nós retornamos às atividades de forma presencial no culto à noite, somente no domingo, com uma restrição de pessoas, né, atendendo aí as recomendações dos órgãos de saúde, e a gente percebe, de fato, em alguns,
embora ninguém tenha falado exatamente, ó, estou com medo de ir à igreja, mesmo não sendo do grupo de risco, mas eu creio que há esse receio, sim, né? Não da parte daqueles que estão frequentando. Nós temos aí cerca de 30 pessoas que se inscrevem, que é o número que a gente estabeleceu, né? O máximo de 30 pessoas, mas há esse receio. A gente percebe esse receio, né? De pessoas que poderiam estar indo e não comparecem porque aparentemente tem um receio de estar ali. Mas é importante frisar, como até foi dito aí pelo reverendo Alexandre, que as nossas igrejas, aquelas que nós conhecemos, o nosso presbitério, têm tomado cuidado, né? Ontem nós ouvimos aí de várias igrejas que as pessoas têm que se inscrever, ter um número limitado, né? Não ficar aberto para ir à vontade, né? Então, nós também, a Igreja Presbiteriana Emaús, tem atendido a essas recomendações dos órgãos de saúde, temos ali um limite, né? Mas eu penso que há, sim, um receio por parte de alguns, porque não estão no grupo de risco e não comparecem, né? É verdade. Agora, eu pergunto, reverendo Valdemar, você ficou surpreso, porque eu estava ouvindo ontem o depoimento de alguns pastores, e eu não me lembro quem disse, mas os membros, às vezes, não estão com medo de ir ao shopping, né, de ir aos bancos, essas coisas. Eles não têm medo, mas sim, da igreja eles têm medo, né? Então, pode parecer uma coisa sintomática, né? Mas, na sua igreja, se há esse medo, qual faixa etária você está percebendo que tem assim, manifestado algum receio assim, nessa área? Tem aquele grupo que não podem ir porque fazem parte do grupo de risco, né? Uhum. Eu sei que eles estão se preservando, tem saído somente o necessário, né? Mas o que eu percebo assim, né? Até ontem falando, eu também me vi naquelas falas, né? De que havia uma expectativa de quando a gente abriu, de ser um número reduzido de 30 pessoas, e considerando que a nossa igreja tem lá 150 membros entre adultos e crianças, né? De que teríamos uma concorrência muito grande e até pessoas que não conseguiriam se inscrever. Mas o que foi acontecendo é que não foi isso, né? A gente tem um grupo que participa mais, que está mais presente, está sempre se inscrevendo, e outro grupo que não se inscreve. Eu fiquei até um pouco assim, vamos dizer assim, na expectativa seria diferente, né? Então eu percebo que aqueles que não estão no grupo de riscos, mais jovens, né? E que não têm doença pré-existente, não tem comparecido, né? Aquele grupo, naquela faixa etária de segurança, né? Entendi. Eu sei que alguns têm familiares idosos em casa e talvez não vão com isso, mas também estão indo em outros lugares por necessidade, né? Exatamente. Não estou dizendo que vão à vontade, mas vão por necessidade. Mas a gente percebe, sim, essa situação. Reverendo Ediano, no seu caso, então, que faixa etária você tem percebido, né, se é que existe esse temor, né, que nós já temos visto que é até meio injustificado, mas aparentemente há esse temor, né? Você tem notado isso? Sim, esse temor ele existe, ele vem diminuindo nesses últimos meses. A nossa igreja, no caso, já retornou há aproximadamente 2 meses, agora último domingo, e o que a gente percebe é que esse temor vem diminuindo. Me parece haver ainda uma resistência a alguns talvez estejam aguardando um estágio da pandemia onde tenhamos índices próximos de 0 morte, talvez isso vá demorar bastante para acontecer, e não sabemos nem se chegaremos a isso, mas alguns têm apresentado uma certa resistência, assim, dizendo que não é tempo ainda de retomar atividades presenciais, e essa resistência maior
eu percebo que não parte dos idosos, não, parte dos mais jovens. Eu percebo até, me arrisco a dizer, uma tendência de politização da doença. Eu acho que a gente está vivendo um problema bastante complicado. No Brasil, a gente consegue piorar as coisas que já são ruins. Então, parece que isso está acontecendo e a faixa de idade que faz isso não é dos idosos, é uma faixa mais jovem. Então, me parece que isso está acontecendo. Mas, com o passar do tempo, isso vem diminuindo um pouco. Eu espero que isso acabe. Nós estávamos vendo testemunho de jovens que estavam adorando a igreja agora, né? Ele acorda, não precisa nem sair da cama, né? Já liga o YouTube e já vai para a igreja, né? Então, maravilha, né? Então, está adorando, que continue assim para sempre, né? Mas a gente sabe que não é possível. Outros casos, a gente tem visto de pessoas assistindo o culto dirigindo, né? No carro, né? Famílias inteiras, a gente já tem visto isso, assistindo a escola dominical, dirigindo para algum lugar. Mas isso, então, é algo temporário. Tem uma pergunta aqui que já foi feita, do Dalberto Souza. Ele pergunta para os senhores se vocês consideram, né, à luz do que já falamos aqui, ele pergunta se nós estamos vivendo uma era de pouca fé. Você acha que esse temor e esse receio de ir à igreja, comparado com ir a um shopping, a um banco, alguma coisa assim, é um sinônimo? Seria uma evidência de pouca fé ou não? Alexandre. Olha, reverendo Daniel, é difícil de dizermos isso, de afirmar de maneira categórica, embora eu acredite que nós temos muitas pessoas dentro da nossa igreja que são realmente crentes, mas que se deixaram amedrontar por esse vírus, deram uma dimensão maior, né, como o Ediano falou, às vezes piorando ainda mais a situação. Então, eu vejo que isso aconteceu em alguns momentos. Tá? Como eu disse, eu não nego aqui a realidade do problema, ele é grave, nós temos buscado aí alternativas e por isso é que nós estamos fazendo essa live hoje, para tentar encorajar os irmãos também das nossas igrejas a voltarem a participar dos cultos que estão sendo oferecidos pelas igrejas de maneira presencial, né? Todas as igrejas do nosso presbitério já retornaram. Então, eu entendo a complexidade do momento, vejo que algumas pessoas estão realmente se deixando levar por essa onda de desespero que muitas vezes nós encontramos, muito também motivada pelas redes sociais, né? Você encontra debates, você encontra notícias que muitas vezes alardeiam uma realidade que não é assim, né? Mas você acha que é falta de fé, Alexandre? Você teria coragem de num debate ou no público, falar, olha, esses irmãos que não estão vindo é falta de fé? Você teria coragem de falar isso? Eu creio que alguns se enquadrariam dentro dessa descrição. Alguns irmãos seriam advertidos por Jesus, como os discípulos foram, que tinham pouca fé, né? Foram homens de pouca fé. Eu diria que alguns se enquadrariam. Né? Eu acredito que outros precisam ser estimulados, encorajados a participar novamente. Porque, uma última coisa aqui, reverendo, é uma realidade que muitos, a maior parte dos membros da nossa igreja, inclusive nós, pastores, nunca vivemos antes. Né? Toda essa situação, ela nos pegou de surpresa. E nós tínhamos um quadro geral no início, e para muitos, essa pandemia não ia durar muito tempo. Né? Então, nós nos vimos diante de uma situação muito diferente do normal. Então, muitas pessoas realmente ficaram... Eu aconselhei muitos irmãos da igreja por telefone, estavam muito amedrontados e precisavam ali de uma palavra de encorajamento, que o pastor da igreja orasse, enfim. Então, eu creio que alguns podem ser enquadrados assim. Reverendo Valdemar, você teria coragem de falar isso numa entrevista, né, ao vivo,
de que quem não está vindo na igreja é porque não tem fé, é uma falta de fé. Você acha que seria adequado dizer isso hoje? Olha, é difícil a gente penetrar o coração das pessoas, né? Eu diria que o momento é apropriado à fé, apropriado para nós termos equilíbrio, né? Acho que falta, como já o reverendo Ediano falou, o reverendo Alexandre disse, né? As pessoas elas são muito influenciadas pela mídia, pela televisão, e às vezes nós não vivemos a realidade do céu. Domingo mesmo, na pregação, eu disse isso, né? Pregando sobre Colossenses capítulo 1, falando do senhorio de Cristo. Então, às vezes, nós não nos submetemos a este senhorio e ficamos sujeitos ao senhorio dos homens, né? Então, eu não diria que é falta de fé, porque teria que examinar cada caso, né? Eu acho que há um temor aí. O medo, ele em alguma medida, ele é bom, né? O medo estabelece limites, o medo nos faz ser prudentes, mas o pânico já não é de Deus, né? Então, quando estamos em pânico, já estamos nos submetendo ao senhorio não de Cristo Jesus, e estamos deixando de confiar nele. Eu creio que o momento é apropriado à fé, de nós pensarmos acerca de como está a nossa fé, né? Eu diria isso. Sabe que no início, logo que começou a quarentena, os pastores que usavam máscaras, né? A gente via isso no Facebook. Nós éramos criticados porque não tínhamos fé o suficiente para dirigir-se ao povo de Deus, duvidando que Deus nos guardaria, né? Então, eu mesmo já recebi várias críticas, né, no Facebook, né? Eu vejo o senhor de máscara, para mim já acabou. Parece que Deus morreu. Eu falei, meu irmão, o que é isso? Eu acho que tem que ter equilíbrio aí, né? Mas nesse equilíbrio, a gente não pode ser dominado pelo medo, né? A ponto de paralisar o nosso crescimento espiritual, né? As pessoas estão se arriscando, aquilo que é essencial está deixando de ser essencial também. Fala-se de essencial. O que é essencial nessa época? Tudo é essencial. É essencial, às vezes, ir ao shopping com a família, porque esse isolamento tem causado males, né? Mas é essencial a fé ser desenvolvida na comunhão com os irmãos, né? Exatamente. E vamos, para o Ediano, vamos mudar a pergunta para ficar mais difícil para ele responder? Não, estou brincando. Você pode compartilhar isso também, Ediano, mas tem uma segunda pergunta aqui da Priscila. Ela está perguntando se nas igrejas você tem percebido pessoas que têm desenvolvido algum tipo de síndrome e transtornos, né, devido à pandemia, né, porque isso aí já não é só uma questão do medo, né, mas já tem pessoas que já têm algum tipo de síndrome e pode exacerbar nesse período. O que é que você tem experimentado aí, Ediano, na sua igreja? Tem que ligar o microfone. Eu vou responder essa pergunta já linkando com a primeira, né, da fé. Primeiro, as generalizações são perigosas, né? A gente dizer que todos os casos seriam falta de fé é perigoso, como também dizer que não é falta de fé também pode ser. Então, tem que ver caso a caso, né? Mas eu tive um caso onde a pessoa própria me disse, pastor, eu sou cristã há tantos anos, mas eu sinto que eu não tenho tido fé. Eu tenho me enchido de medo, eu tenho depressão, ela já tem um histórico de depressão, e essa depressão se agravou nesses instantes. Ela própria disse, eu tenho pouca fé. Ela própria se via assim. Tenho exemplos na igreja de pessoas que não tinham quadro de depressão e desenvolveram aí, deflagrou um quadro de depressão durante a pandemia. Então, isso aconteceu? Sim, isso tem acontecido. Esse tipo de transtorno, de depressão, essas coisas têm acontecido. E eu penso, inclusive, talvez, que o Conselho, caminhando nessa mesma direção, assim, decidiu que o retorno gradativo seria necessário até para minimizar esses problemas. Porque avançando numa quarentena como nós estávamos, isolados de toda a atividade presencial, nós contribuiríamos para isso aumentar. E eu percebi que, à medida que fomos retornando, esses casos foram diminuindo e hoje nós estamos perto de zero. Então, tem sim
desenvolvido esses quadros? Isso tem acontecido em um bom número até. Então, falta de fé, eu não cravaria isso. Eu diria que, se eu dissesse dessa forma, talvez poderia soar desrespeitoso e a gente não conhece o coração de cada um. Mas eu arrisco dizer com segurança que há uma incoerência ou uma incongruência na postura. Porque eu tenho a confiança de que o Senhor me guarda quando eu vou ao trabalho, eu tenho a confiança de que o Senhor me guarda quando eu vou ao supermercado, tenho a confiança de que o Senhor guarda a minha vida ao ir ao banco, e visitar familiares, enfim, e ao ir em consultas médicas, hospital, enfim, situações que são muito mais arriscadas do que ir à igreja. Todas as pessoas que foram à igreja, posso dizer, todas com as quais eu conversei, não dá para generalizar, porque algumas pessoas saem muito rápido, você não consegue falar com elas, mas o que eu pude perceber até agora, nesses 2 meses, é que as pessoas que vieram uma vez, elas não deixaram de vir. Elas já voltaram. Ou seja, elas perceberam que a igreja, o relato que eu tenho escutado muitas vezes, é de que a igreja é um dos locais mais seguros que todas elas já entraram nesse período de pandemia. E eu também posso atestar isso. A igreja é o local onde eu me sinto mais seguro, nos locais que eu frequento, de mercado, farmácia, padaria, casa de familiares, amigos, enfim, tantos outros locais que a gente vai, a igreja é onde eu me sinto mais seguro. Tem muito mais protocolos para a gente entrar e a gente acaba ficando longe um do outro. E o triste de tudo isso é não poder se aproximar, abraçar, sentir o cheiro, apertar, cumprimentar, beijar, enfim. E você já acabou respondendo a pergunta aqui, né, da Ernestina Rosa. Ela está perguntando qual é o sentimento que os senhores pastores estão tendo em relação ao pastoreio à distância, né? Você já acabou comentando isso. Mas, assim, vamos fazer uma resposta rápida aqui, só sim ou não. Vocês estão fazendo visitação online? Sim ou não? Você faz, Alexandre? Ou você não faz isso? Online ou presencial? Online. No Zoom? Tá. Não. Pelo Zoom não, mas eu tenho feito a visitação aos idosos da igreja, levando a ceia para alguns. Mas aqueles isso não é online, não, né? Não, isso que eu estou falando. Eu não faço online, tenho feito presencialmente a visita a alguns deles. Tá. Aqueles que permitem. E Valdemar, você faz visita online? Eu estou perguntando porque eu sei de várias igrejas que fazem, né? Não, o irmão está dizendo exatamente no molde de uma visita online, não. Eu tenho ligado para as pessoas, não tenho visitado ninguém. Às vezes a visita que eu já fiz assim foi para entregar alguma coisa no portão, algo assim, perguntar, mas não tenho feito visitas nem online, só WhatsApp, ligações, né? Tenho feito assim. Outro dia eu fui à casa de uma irmãzinha levar um pão de queijo para ela, que é uma senhora da igreja que sempre espera todo mês a minha visita, né? E nesses dias aí com essa situação, e toda vez que eu a visito, eu levo pão de queijo que ela gosta muito, né? Entendi. Mas... Ediano, você tem conseguido? Você faz visita online? Visita que eu falo assim, encontrar com membros da igreja online? Com o microfone aí. Nós temos feito, sim. Na igreja tem eu e o pastor Fabiano, nós temos feito de algumas formas. Então, às vezes pelo WhatsApp, às vezes pelo Zoom, às vezes a gente reúne um grupo e conversa com a família, eu, a minha esposa, os meus filhos, e a outra família com os seus filhos também, uma conversa gostosa até, apesar da distância. Eu tenho irmãos da igreja que nesse período de pandemia estão no Mato Grosso. Então a gente conversa por esses recursos tecnológicos, tem sido muito útil e edificante. Eu tenho irmãos que a gente liga e conversa uma vez por mês, uma vez a cada 20 dias. A gente conversa pelo WhatsApp também, que hoje tem sido mais utilizado, para ver como os irmãos estão, se estão precisando de alguma coisa, acompanhar, ver se estão acompanhando as transmissões, uma vez que não retornaram ainda à igreja. Aqueles que já retornaram, a gente já está se vendo, já está se falando. Agora, também tenho visitado presencialmente. Isso a gente faz. Mesmo durante a pandemia, o que a gente fez
por algumas vezes em algumas famílias, foi ir até o portão da pessoa. E ali do portão a gente conversava, do portão a gente orava com as pessoas. Então foi uma experiência também para tentar diminuir esse distanciamento que não estava fazendo bem. Então isso foi feito. E agora também a gente já começou a voltar com algumas visitas presenciais, onde as pessoas pedem a visita. Então, o que a gente não está fazendo é indo visitar a pessoa e entrando sem que a pessoa queira. Então, se a pessoa pede uma visita, a gente vai, a gente visita, a gente, no caso, serve a ceia, se a família pediu isso, está necessitando disso, porque tem pessoas de grupo de risco e que não retornaram à igreja ainda. Então, já tive essa experiência nesse período, já nesse mês, inclusive, de servir a ceia, de visitar uma família onde tinha pessoas, a maior parte da família inteira quase, era de grupo de risco. Então, essa experiência já aconteceu. Ou seja, de tudo um pouquinho a gente está fazendo, mas buscando ao máximo caminhar para uma normalização. Tá certo. Então, visita online, pelo jeito, nem vocês fazem assim, né? Eu estou perguntando isso porque tem um depoimento, acho que vai aparecer ainda na sequência aí, de jovens falando, né, que o período de confraternização, isso, né, online, via Zoom, essas coisas, poderia acontecer. Na minha experiência, eu dou aula na escola dominical em Santo Amaro, e depois que termina a aula, eu deixo aberto o Zoom, eu ponho outra pessoa como anfitrião e eu saio, eles ficam lá mais outra hora, 40 só conversando, né? Então, tem sido um momento, né, de confraternização. Senhores, agora, realmente, sim ou não? Eu vi que o Ediano falou que ele já faz, ele serve ceia. Alexandre, você tem servido ceia normalmente ou tem ainda esperado na sua igreja? Na igreja, nós temos realizado a ceia. No primeiro domingo que nós realizamos o culto, no dia 19 de julho, nós já iniciamos o culto fazendo a Santa Ceia. De lá para cá, nós fizemos... Assim, os cálices mais longe um do outro, alguma coisa assim, ou normal? Nós temos reduzido, como nós temos mantido aí uma média de 40 pessoas, até 40 pessoas no culto, então a gente tem conseguido manobrar bem isso, usando mais de uma bandeja, buscando ali dar um conforto, né, e mais segurança aos irmãos. E como eu falei anteriormente, também eu tenho levado a ceia para alguns irmãos idosos que solicitam, né? Eles têm pedido para vir à igreja, eu falo, olha, não pode ainda, mas se você quiser, eu vou fazer lá um culto na sua casa e levar a ceia. Vocês não têm usado aquele sistema de o cálice lacrado, igual ontem o Samuel, né, falou sobre isso. Você não usa isso não, né? Não, então, eu não usei pela dificuldade, às vezes, de encontrar, né? Tá bom, okay. No primeiro momento, teria que ir lá na Conde Sarzedas ou em algum lugar assim, às vezes a dificuldade impede que usemos isso. Mas não vejo dificuldade, não. Tá certo. Nós acabamos de receber agora, entrou também mais um participante no painel, que é o reverendo Adenivan. Seja bem-vindo, reverendo. Os que já estão falando já tiveram a oportunidade de se apresentar. Então, como você entrou agora, espero que você esteja também com o microfone ligado, mas aí eu te dou a oportunidade agora para você falar, e ao fazê-lo, você vai aparecer ao vivo, né? Falar o nome, a igreja que pastoreia e a quantidade de membros, assim, em geral, que tem na sua igreja. Reverendo Adenivan. Pode falar, irmãos. Você tá me ouvindo? Ele não está ouvindo. Eu vou pedir para depois o pessoal da IBL entrar em contato com ele. Ele está sem som. O pessoal técnico já está falando aqui. Muito bem. Valdemar, você tem dado ceia? Reverendo, nós não temos dado ceia nem na igreja, nem aos idosos, né? Nós entendemos... Até no primeiro momento, nós pensamos até de ministrar a ceia todo domingo na igreja, mas nós conversamos em conselho e achamos melhor não ter a ceia na igreja, porque a ceia na igreja vai privar alguns que não podem vir de tomar a ceia, né? Já está sendo difícil para alguns não poderem estar na igreja por causa da idade, eles estão respeitando e eles falam
desse drama que eles vivem, né, de querer ir à igreja, mas tem receio por causa da idade e de problemas de saúde. Eu não tenho ido visitar para evitar o contato. Então, entendemos de que oferecer na igreja a ceia online, né, no caso, sendo transmitida. Então, eu pensei, e nós conversamos em conselho, de que isso ia trazer mais aflição para aquele que não pode estar na igreja, né? Então, quer dizer, já não posso estar e os irmãos estão lá e ainda estão participando da ceia e nós não. Então, nós entendemos em respeito a todos, né? E até para não criar mais dificuldade, aguardar. Todos estamos aguardando o momento em que tiver mais diminuídas as restrições e o número maior possa voltar e assim a gente não tenha dificuldade. Ok. Reverendo Ediano, como é que está a ceia na igreja de vocês? Servindo? Algum detalhe especial assim na entrega? Microfone. Tivemos 2 oportunidades de ceia. Uma delas foi no segundo domingo do mês passado, e no primeiro domingo deste mês, já voltando ao normal da igreja, que é o primeiro domingo do mês. O que tivemos de novo foi que nós realizamos neste mês a ceia em 2 cultos, um culto pela manhã e um culto à noite, onde nos 2 nós tivemos a ministração da ceia. O objetivo foi fazer com que os irmãos de grupo de risco pudessem ter a oportunidade de se sentissem confortáveis para ir à igreja, tendo um culto mais restrito para eles no período da manhã, com menos pessoas, eles poderiam vir e participar da ceia. Então, foi dada essa oportunidade, aconteceu pela manhã, o culto à noite para as pessoas que já estão frequentando a igreja normalmente, foram à noite, então ocorreu ceia pela manhã, ceia à noite no primeiro domingo do mês, funcionando muito bem. Os elementos, como foram servidos, a gente viu essas ideias todas, eu fui colhendo de alguns pastores e o que eu pude perceber é que houve muitas reclamações em relação à qualidade dos elementos. E aí eu somei a isso também a dificuldade de retirar lacre. A gente, quando vai tirar o lacre da água, já se molha todo. Imagina todos os irmãos tirando o lacre do suco de uva, do vinho, enfim. Então, pensando nessas dificuldades todas, a gente procurou manter próximo do que já tinha, acrescentando algum elemento de segurança. Então, o diferencial foi, o pão já vinha dentro de um copinho de café, a pessoa recebia o copinho da mão do presbítero, ela não punha a mão na bandeja para retirar, então ela recebe e depois ela descarta na saída o copinho, e o cálice da mesma forma, ela recebe, ela toma e ao final ela descarta no cesto do lixo na saída. Então foi dessa forma que nós utilizamos. Lembrando que as igrejas reformadas na Europa e alguns lugares era um cálice para todo mundo, hein? Já pensou? Aí era uma... Vamos ver se o reverendo Adenivan já consegue falar. E se conseguir e estiver nos ouvindo, reverendo, você poderia entrar, falar o seu nome, o nome da igreja e quantos membros tem na igreja. Você consegue falar aí, reverendo Adenivan? Ainda não, pelo jeito. Felipe, vamos soltar, por favor, a segunda sessão, né, dos depoimentos dos jovens, e aí a gente segue com as perguntas. Tem mais uma sequência aí. Qual a sua opinião em relação ao retorno com restrições das atividades presenciais? E é ótimo ver que a igreja já pode estar retornando às atividades, e eu aprovo 100%. No momento em que a igreja anunciou que voltaria com os cultos presenciais, a princípio eu acho que poderia esperar mais um pouco, né? Voltou ali em meados de junho. Eu, particularmente, esperaria até o início de julho. Eu acho que foi muito bom, porque nós podemos voltar à igreja e nos encontrar com nossos irmãos e louvar a Deus juntos novamente. Eu acho que eu não estou pronto para o retorno, por mais que eu queira muito, mas eu confio na liderança, em tudo que eles estão fazendo. Se eles acham que está na hora de voltar,
mesmo com restrições, para algumas pessoas, eu acho justo. Graças a Deus, lá na minha igreja, o conselho tomou várias medidas de segurança. Eu ainda não fui, eu pretendo ir sim, mas eu tenho medo do contato físico. Para te dizer a verdade, é isso que eu tenho muito medo, de um irmão vir me abraçar, ou vir me dar a mão, eu não sei como reagir. Não por mim, não pela minha saúde, mas mais pelos meus pais que são idosos. Achei que seria ainda muito cedo voltar, mas participando de uma das atividades eu percebi que tá até tranquilo voltar, mas ainda fico pensando nos irmãos que não podem acompanhar presencialmente, que antes, no virtual, era melhor porque eles das suas casas poderiam participar. Assim como a ideia de suspender os cultos presencialmente no início foi uma boa ideia, também a ideia de retornar também é uma boa ideia, né? Não podemos transformar isso em um medo, um temor além da conta. Então, voltando com todas as restrições ali, eu não vejo problema nenhum. Acredito até que poderia ter sido feito antes. As opiniões variam, né? Mas, começando aí, queria que vocês falassem rapidamente qual foi a dificuldade, se houve, né, de lidar com o conselho, com a liderança, de estabelecer, não, vamos voltar agora. Foi fácil? Foi difícil? Como foi aí a decisão de quando retornar? Essa é a pergunta. Alexandre? Eu gostaria de retornar a uma fala anterior, porque o problema de você falar primeiro é porque você às vezes fica numa saia justa, né? Sobre a questão da falta de fé, né? Quando nós falávamos sobre isso, e eu disse que em alguns casos isso pode acontecer, não significa necessariamente que essa pessoa não é crente, né? Mas pode ser que naquele momento a sua fé tenha sido assaltada, como a gente encontra, inclusive, na nossa confissão de fé, né? Ou seja, que ela esteja passando por um momento de incerteza e que precise de encorajamento. Como eu falei, é uma situação difícil, e eu enfrentei isso no meu conselho por uma razão simples. Eu tenho presbíteros idosos que têm algumas comorbidades, né, algumas doenças pré-existentes. Pelo menos 3 presbíteros meus estão nessa condição, e eu tinha um outro cuja esposa tinha feito um transplante de medula óssea, né, por causa do câncer. Então, eu tinha, na verdade, 2 presbíteros disponíveis junto comigo. Então, a gente, no momento de tomar a decisão, nós analisamos todas essas questões, o perfil da igreja, né? Com relação à ceia, a nossa igreja e a igreja Betel já retornaram, a igreja de Emaús ainda não. Você vê que cada igreja tem um perfil, tem uma forma de lidar, mas nós olhamos todas essas questões. Inclusive, uma das participantes aí, a Priscila, né, da minha igreja, ela disse que não tinha ido, mas há 2 domingos atrás ela foi inclusive com o pai dela, que é diácono. Então, assim, eu creio que, voltando lá à pergunta do vídeo, é que na medida em que a igreja ela começa a retornar suas atividades, os irmãos vão se encorajando, os irmãos vão se motivando a participar. Às vezes, eu acho que foi o Ediano que falou isso, a gente tem que deixar muito claro, né? Não foi o Ediano, foi o Valdemar. Esse é o momento da fé, de exercitarmos a fé. Então, a igreja, ela viu essas questões, o conselho viu essas questões. Claro, foi muito difícil, porque a gente olha para a igreja como um todo, e eu vou só finalizar dizendo o seguinte: nós vivemos um momento, né, estávamos no momento entre a cruz e a espada. Lá atrás, quando nós tomamos a decisão de fechar a igreja, de manter o isolamento, parecia que nós não tínhamos fé. E quando agora estamos retornando, parece que, quer dizer, a gente está sempre nesse limiar aí, nessa navalha. É muito difícil de decidir. No começo, quem não tinha fé, diziam as pessoas, eram os pastores, né, que fecharam as igrejas. Eram os pastores, depois, exatamente. hora de retornar, eram os membros, né? Eu vou interromper aqui o sequência para dar, mais uma vez, a oportunidade ao Adenivan, para ele aparecer. Então, Adenivan, liga o seu microfone
e aí você pode falar o seu nome, a igreja que você pastoreia e a quantidade de membros na sua igreja. Com você, Adenivan. Reverendo Adenivan Mendes Carvalho, pastor na igreja do Campo Limpo, não é? A gente em torno de umas 50, 60 pessoas, não é? Sim. E Adenivan, graças a já Deus, que você está aí, nós falamos agora, e você já entrou no meio, então já responda essa pergunta. Como é que foi a dificuldade lá na igreja do Campo Limpo para decidir quando voltar? Você teve dificuldades ou foi uma coisa assim mais simples? não, reverendo. Reverendo Daniel, dou graças a Deus pelo conselho, porque o conselho é muito sensato, graças a Deus. Para parar, a gente não teve problema, foi um consenso geral. E agora, reverendo, foi tudo de forma natural, ninguém pressionou nada. A gente marcou uma reunião na igreja, conversou, olha, não tivemos dificuldade nenhuma nessa questão, sabe? Foi um consenso assim, muito bom, sábio, a turma. Já estão servindo ceia? Servíamos no segundo domingo, a nossa ceia no segundo domingo. Servimos sim. Eu é que fiquei temeroso de levar nas casas, porque na nossa igreja há muitas pessoas idosas. Então, nessa parte, eu ainda fiquei temeroso de ir lá e, de repente, tem parentes que não são crentes, sabe? E aí, às vezes, tem uma complicação, né? Mas servimos de boa. Com todo aquele cuidado. O Júlio foi lá no centro da cidade, já trouxe o vinho, tudo preparado, tudo fechado. O Hernandes já fez o pão, colocou embalagem plástica. Então, foi tudo bem feito, sabe, reverendo? Muito bom. Certo. Bom. Gente, nós temos, então, 8h46, mas uma pergunta que foi feita ontem, eu queria apresentar para vocês, como é que está o trabalho com crianças? Porque uma sala de crianças, para manter criança em isolamento, é muito difícil, né? Então, começando com o Ediano, como é que tem sido, Ediano, lá na igreja de vocês, o trabalho com as crianças na escola dominical? Está acontecendo por enquanto ou ainda não? Irmãos, no início nós tivemos muitas recomendações, é o que a gente chamou de fase 1. E nessa fase 1, uma das recomendações para as atividades presenciais era limitando a idade a partir dos 12 anos até 59. E isso nós ingressamos numa fase 2, onde nós basicamente retiramos essa recomendação que existia. E hoje o que nós fazemos é aquela pessoa que se sente à vontade para voltar, está bem de saúde e quer congregar, venha. Vai entrar com máscara, vai higienizar as mãos, vai higienizar os pés, vai ter a sua febre medida, a sua temperatura medida, enfim, vai sentar distante, todos os protocolos. Isso que a gente tem adotado. Isso serve também para as crianças. Nós entendemos que o culto também é para as crianças. Então, crianças são bem-vindas na igreja. Aliás, eu tenho dito isso nos últimos domingos, que tenho sentido falta do barulho das crianças, porque para mim igreja é jovens, velhos, adultos, crianças, todos misturados. É isso, né? Uma igreja só com uma faixa etária me preocupa. Então, quero ver as crianças. E a gente já tem visto na nossa igreja bebês de 8 meses, 9 meses lá participando, crianças de 2 anos. E as crianças estão retornando. Então, eu acho que as atividades que estão acontecendo hoje, de escola dominical, embora seja uma classe conjunta, ainda não com a separação de salas da sala infantil, elas são para todos, inclusive para as crianças também. Mas um trabalho focado nas crianças são as videoaulas. Os professores das salas infantis têm preparado, os professores têm se desdobrado e mostrado um talento maravilhoso. Deus tem usado de forma muito especial a vida dos professores do departamento infantil, que têm preparado videoaulas com muita criatividade, gravado e enviado para o grupo de pais daquela sala, para que eles façam as lições com os filhos em casa. Então, tem sido adotada essa prática para efeito de escola dominical. Porém, para efeito de culto, as crianças são bem-vindas, assim como os adultos. Mas, deixa eu entender, na escola dominical, então, tem a salinha com as crianças, elas todas juntas, ou ainda não? Na presencial é classe conjunta. Todos que estiverem presentes estarão naquela classe conjunta. Agora, para as crianças, especificamente, aquela sala que funcionava presencialmente, ela funciona hoje através de vídeo.
Então, eles recebem a videoaula e assistem. Não juntos, cada um na sua casa individualmente, né? Dessa forma. Presencialmente, classe conjunta, e aí participam todos aqueles que estiverem naquele domingo. Entendi. Eu vou perguntar mais agora para o Adenivan, que ele chegou depois. Mas, Adenivan, como é que está a sala de crianças na sua igreja? Vocês têm salinha para criança presencial ou ainda não? Não, ainda não, reverendo. E a escola dominical a gente diminuiu um pouco, sabe? A gente começa às 9 horas e vai até 10h15 mais ou menos. Sala, todo mundo junto. E o culto também à noite, a gente é 1 hora de culto, sabe? Mas criança presencial ainda não. As únicas crianças que têm ido foi o Estevão do Elton, o Cadu do Júlio e o Pedro do Júlio. Só essas 2 crianças que têm ido. E aí a Jenny passa lições para ele e eles ficam ali, todo mundo junto, com aquelas liçõezinhas, né? No papelzinho para eles não se distraírem. Mas ainda não, as crianças, tá? Reverendo Valdemar, como é que está o trabalho com crianças na sua igreja? Já tem? Reverendo, continua sendo transmitido as salas, né? Cada sala tem uma forma de fazer, alguns enviam vídeos, outra sala reúne-se pelo Zoom, outro aplicativo, né? Mas não temos tido nada na igreja especificamente para as crianças. Quando há culto, e a partir dos 12 anos é que tem comparecido, né? Então, somente através dos aplicativos e transmissões. Entendi. Reverendo Alexandre, já tem sala para criança? Não, reverendo. Na nossa igreja, nós retornamos apenas com o culto vespertino, mas não significa que durante esse período as nossas crianças ficaram desassistidas. Nós tivemos 3 momentos de atividades ou de trabalhos com as crianças, né? No primeiro momento, nós disponibilizamos materiais para que os pais pudessem fazer ali com as crianças, até devocionais em família, para que os filhos também pudessem ser envolvidos dentro desses devocionais. No segundo momento, nós começamos, as professoras do departamento infantil gravavam aulas e enviavam para as crianças, e hoje, na terceira fase, nós estamos tendo salas de criança que acontecem no domingo. Então, as crianças estão reunindo numa sala, né? Então, estão sendo acompanhadas pelas suas professoras. E eu queria ressaltar também, no contexto do nosso presbitério... A sala é presencial, Alexandre? Pelo Zoom, desculpe. Pelo Zoom. E eu queria ressaltar também uma iniciativa do nosso presbitério. A nossa federação de UCP, ela também se manteve ativa durante esse período, através do secretário, o irmão Márcio, lá de Monte Sião. As crianças da nossa UCP estiveram fazendo programações ao longo desse período, tiveram gincanas, eu até participei de uma junto com eles, enfim. Eu creio que as nossas crianças elas foram bem assistidas nesse sentido, tanto nas igrejas localmente, mas também com um trabalho feito pela Federação de UCPs do nosso presbitério. Senhores, uma pergunta que aconteceu ontem e hoje ela voltou aqui, o Vinícius Martins pergunta se os irmãos planejam e já estão pensando em continuar transmitindo o culto online depois da pandemia ou pretendem parar assim que puder? Começando pelo reverendo Adenivan. O que é que você tem pensado sobre isso, reverendo? Liga o microfone. Tem que ligar o microfone, reverendo. É isso. Nós não pensamos disso ainda, reverendo. Então comece a pensar. Pois é, reverendo. Reverendo, e tem uma coisa também muito interessante. A gente não tinha Facebook. A gente não tinha Facebook. E agora que nós conseguimos, não é? Muito bom, reverendo, mas a gente ainda não conversou sobre isso, tá? Mas nós vamos conversar, viu? Nós vamos conversar sobre isso. Ediano, o que você tem? A igreja, o conselho tem pensado em parar depois da transmissão ou continuar? Irmãos, nós não debruçamos detidamente sobre esse assunto, mas eu percebo uma inclinação à continuidade. Pouco antes de começar a pandemia, nós já tivemos alguns experimentos assim, de transmitir o culto inteiro. Agora, nós temos feito isso com regularidade.
E parece que devemos continuar, embora alguns cuidados, talvez algumas recomendações, a gente vai ter que avaliar se realmente isso não está gerando uma acomodação em pessoas que podem estar e não estão participando presencialmente por conta da comodidade, do conforto de assistir um culto, né? Inclusive, isso gerou um debate entre eu e um jovem que me disse que ele não voltaria ainda à igreja porque ele achava que não valeria a pena se expor ao risco, já que do mesmo jeito que ele assistia o culto da casa dele, ele assistia ali na igreja presencialmente, para ele era igual. Eu disse que o problema estava exatamente na palavra que ele estava usando, assistir o culto. Então, quando ele assiste de qualquer lugar. Mas quando ele participa, quando ele é igreja e vive igreja, é diferente. Então, o participar é diferente do assistir. Eu posso assistir à vontade, mas se eu penso em participar, realmente o presencial faz toda a diferença. Verdade. Reverendo Valdemar, quais são os planos? Manter o culto. E quando eu falo culto, gente, eu estou falando transmitir o culto simultâneo. Não é gravado e deixar na internet, é simultâneo. Reverendo, nós não fazíamos isso antes, né? Por questões até técnicas, né? Falta de costume também, né? A gente não tinha... Até tivemos grande dificuldade, ouvindo a live de ontem, né? A questão da dificuldade internet. E ontem o irmão me fez pensar, o reverendo Daniel me fez pensar, de que, de fato, imagino aquelas pessoas, aquelas igrejas em regiões rurais, né? Ou mesmo em cidades, mas com internet ruim. Aqui dentro de São Paulo, aonde a igreja está, a dificuldade para conseguir ali uma boa internet, né? O que dirá longe. Então, nós pretendemos, sim, continuar a transmitir, não sei, até pensar nessa situação, de que forma isso vai repercutir na vida da igreja, se por causa disso alguns não virão ao culto, né? Mas, a princípio, eu penso que iremos demorar, se tivermos que deixar de transmitir e manter só as gravações. Então, eu penso que por um bom tempo a gente vai continuar assim, quem sabe sempre, né? Eu penso que até para que outras pessoas conheçam a nossa igreja, conheçam o culto, né? Nesse sentido, eu penso que é um bom recurso. Okay. Senhor, nós temos 3 minutos e eu queria uma pergunta importante que eu queria fazer aqui. Sendo parte lá do Jumper, a gente ouve colegas nossos ao redor do Brasil cujas igrejas perderam sensivelmente a arrecadação. Então, tem colegas que já têm mais de um mês sem receber salário porque não tem mais arrecadação. Então, rapidamente, só falando se continua bem ou não a arrecadação na igreja de vocês. Começando pelo Ediano. Como é que está a arrecadação? Microfone. Quanto à questão da arrecadação, me parece que ela não sofreu tanto com a questão da pandemia. Okay. É porque me parece que os irmãos que amam a igreja e são preocupados com a igreja, eles, independente de estarem presentes fisicamente ali, eles continuam contribuindo. Quem não ama a igreja vai continuar não contribuindo. Então, isso não mudou. Reverendo Adenivan, como é que está a arrecadação? Você percebeu que caiu ou, graças a Deus, continuou? Reverendo, eu creio que em todas as igrejas tiveram, assim, uma diminuição na arrecadação. Mas a nossa igreja sempre viveu pela graça. Uhum. E olha, nesses anos todos, Deus tem nos sustentado e tenho certeza de que vai continuar nos sustentando. Então, a gente não pode reclamar de nada, a gente só pode agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito. E digo mais, nós já estamos procurando empreiteiro, passamos todas aquelas fases de projetos e já vamos ouvir essa semana mais 2 empreiteiros para a construção da igreja. Então, nós estamos aqui esperando em Deus, orando, clamando, não reclamando, não murmurando, mas sim vivendo pela graça. Tá, reverendo? É isso aí. Menos de 1 minuto. Valdemar, só um sim ou não? Sim, graças a Deus,
Amém. Graças a Deus, estamos continuando, a nossa arrecadação manteve-se equilibrada. Até irmãozinhos que não vão ao banco ligam para o diácono vai lá buscar a oferta dele, o dízimo, graças a Deus, indo bem. Ok. Reverendo Alexandre, sim ou não? Nós tivemos uma perca de arrecadação, mas não por negligência dos crentes. Alguns irmãos da minha igreja perderam emprego durante esse período, ou tiveram redução no salário, e isso certamente implicou na arrecadação. Mas não senti da parte dos irmãos assim negligência, falta de amor pela igreja. Aqueles que têm podido entregar os seus dízimos têm entregado sem nenhum problema. Ok. Muito bem, nós chegamos ao final, né, do nosso encontro. Eu quero agradecer você que participou com as perguntas, assistindo. Em nome da Escola Bíblica de Líderes, como eu não falei no início dessa live, é uma iniciativa do Presbitério Sul-Paulistano. Toda a equipe que participou também agradece. Eu sou apenas o apresentador, mas existe uma equipe grande aí que são o comitê executivo da Escola Bíblica de Líderes. Depois eles vão aparecer no Facebook, mas eu queria recomendar que você que assistiu, você pode compartilhar. Isso que nós vimos hoje vai ficar gravado e você pode, então, pegar o link e compartilhar livremente na sua igreja, ok? Muito obrigado pela sua participação e Deus abençoe a sua igreja. Eu espero que essas 2 lives tenham dado a oportunidade para você, onde quer que você esteja no Brasil, de perceber como nós, as igrejas aqui da região sul, da Grande São Paulo, temos enfrentados, temos acertados e temos errados também em várias coisas. Deus abençoe a sua vida, a sua igreja e até a próxima.